Meus amigos, dia 2 de janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus, que nos abençoe nesse novo ano, com muita saúde, com muita confiança e com muita paz também. Meus amigos, acabamos de deixar 2020, um ano que ficará registrado em nossas mentes, em nossos corações, por muitos anos ainda. Um ano realmente de muitas dificuldades, de muitas decisões a serem tomadas, de muitas questões novas no nosso dia a dia, mas, indiscutivelmente, um ano de muita transformação, tanto pessoal quanto coletiva. Então, a nossa proposta de estudo é: precisamos seguir em frente, confiantes em Deus. E como é que nós construímos uma fé robusta em Deus? Lhes conhecendo as leis naturais ou divinas. Para que a gente construa essa fé e tenhamos uma confiança incondicional em Deus, é acreditarmos, gente, de que Ele é justo, de que Deus é bom e que Deus é perfeito. Vamos nos espelhar naquele que nos é modelo e guia, porque Jesus estava nos seus últimos momentos aqui na pátria material, crucificado, volta-se para Deus e diz: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Veja a profundidade dessa colocação de Jesus. É preciso que nós também nos entreguemos incondicionalmente a Deus, confiantes de que tudo passa e terá gerado em nós uma grande transformação. Veja a recomendação dos Espíritos. Entrega-te a Deus. Ele fará o que não esteja ao teu alcance e mantém sempre a esperança como a segura companheira da tua existência. Confiantes em Deus, a chama da esperança estará dentro de nós. Então, gente, tudo isso que nós vivemos agora em 2020, que terá sequência em 2021, até o momento de que essa tempestade vai serenar, nós temos a certeza de que tudo tem uma razão de ser. Percebam que a Terra já passou por muitos flagelos e outros ainda virão. Tsunamis, terremotos gravíssimos, pandemias, essa não é a primeira, vem numa sequência. E tudo isso tem, sim, uma grande razão de ser. Vamos agora buscar algumas questões do Livro dos Espíritos, justamente para que a gente tenha um alargamento do nosso entendimento, para que a gente não olhe esses fenômenos que acontecem, esses flagelos que alcançam toda a humanidade, como algo que não tenha sentido, porque tem um sentido para nós. Questão 728 do Livro dos Espíritos. Veja a indagação de Kardec. A destruição é uma lei da natureza. Veja a resposta dos Espíritos. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais de destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Veja ainda essa breve explicação. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, meus amigos, no atual estágio em que se encontra o nosso planeta e nós também na condição espiritual, se serve a própria natureza desses mecanismos de renovação
e de aperfeiçoamento da humanidade para fazê-la impulsionar sempre. É uma lei natural de destruição que ainda alcança o nosso planeta, volto a dizer, ainda por nossa condição espiritual, em início de escala evolutiva. E as palavras-chave são renovação e melhoramento dos seres vivos. É por isso que a divindade permite que periodicamente essas situações mais difíceis alcancem o nosso planeta. Como dizem aqui os espíritos, impulsiona-se em alguns anos o que demoraria séculos para acontecer. Então nós não temos ainda a visão de perceber a profunda transformação que essa pandemia tem gerado no íntimo de cada pessoa. A profunda transformação que essa pandemia tem gerado a nível coletivo. Então, se Deus permitiu, é porque é importante que ela aconteça. E é preciso a gente ter essa compreensão das leis divinas que regem o nosso plano, para que a gente possa construir essa certeza de que tudo que está acontecendo tem um propósito mais profundo de renovação e crescimento. Toda tempestade, gente, gera transtorno, mas depois de passada, deixa saneadas as margens dos rios e o solo novamente volta a ser fértil na vida e em nossos corações. Não tenham disso a menor dúvida, não é? Mas outras questões vêm aclarar ainda mais o nosso entendimento, porque a gente fica se questionando, e é justo? Quantas pessoas de bem deixaram o mundo físico nesse ano que acaba de terminar? Pessoas de bem, pessoas que não são de bem. Um grande grupo já desencarnou. Mas volto a dizer, gente, as palavras renovação e aprimoramento dos seres vivos. É por isso que a permissão divina acontece. Mas vamos para a questão 738. Nesses flagelos, questiona Kardec, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Resposta dos Espíritos. Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas, após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Então, gente, nos fere, logicamente. Muitas famílias lamentaram a perda de seus entes queridos. E aí vem uma explicação no Livro dos Espíritos quando diz que a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Então, na medida em que há permissão divina para que esses momentos de dificuldade alcancem o plano terreno, é natural, sim, que um número de pessoas retornem ao mesmo tempo ao mundo espiritual. Mas esse é o caminho de todos nós. É preciso que a nossa visão alcance o todo, não é? O plano universal, para que a gente compreenda que ou de morte natural, ou nesses momentos de cataclismo, de dificuldades, de pandemias, todos um dia retornaremos ao mundo espiritual. Então, o que fazer? É nos cuidar como estamos nos cuidando, mas, sobretudo, confiando que Deus faz tudo de bom e tudo de justo. Então, aqui vem a orientação dos Espíritos. Os justos vão, aqueles que estão em desequilíbrio também vão, os bons, aqueles temporariamente ditos maus, num momento coletivo, todos retornam ao mundo espiritual, mas com um propósito, gente, de renovação e de aperfeiçoamento.
É por isso que Deus permite que esses momentos alcancem a humanidade. Mas sempre será dessa maneira, gente. Os Espíritos dizem não. Reparem essa terceira questão, 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Não. É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então percebam, meus amigos, que quanto mais o mundo evoluir, menos necessitará para o seu impulsionamento de progresso, de flagelos e de momentos de pandemia ou do que quer que seja. E aí existe uma questão que pode ficar na nossa mente. E por que Deus não impulsiona a humanidade por outra maneira? E os Espíritos dizem sim. Todos os dias, Deus nos solicita e nos sugere o bem, o respeito, as atitudes mais nobres diante da vida. E aí eu que questiono nesse momento, a sociedade se encaminha sempre dessa maneira? Não. É justamente por isso que num plano ainda de provas e expiações, os impulsionamentos são mais dolorosos. É preciso que a gente tenha, como falava lá no início, o entendimento dos mecanismos divinos para que a gente não julgue que Deus é injusto ou ruim. Deus é soberanamente justo, bom e perfeito. Então, como seguir, meus irmãos? Tendo esse entendimento em 2021, confiantes em Deus e acendendo em nós a chama da esperança. Se nós formos conversar com algumas pessoas, muitos vão ser negativos ainda, não é? Dizer, olha, nada vai se modificar em 2021, mas vai. Vai porque nós estamos atravessando esse momento de dificuldade e muito em breve um novo sol há de raiar para toda a humanidade novamente, já transformada e mais aperfeiçoada. Veja o que diz Joana de Ângeles sobre a esperança, essa luz que deve estar em nosso interior. Joana diz assim: a esperança é bênção do céu para toda a existência. Quando tudo esteja escasso e aparentemente infortúnio, a esperança é o anjo vigoroso e companheiro vigilante ao teu lado, impulsionando-te ao prosseguimento. Essa é a mensagem, gente, do nosso estudo. É seguir adiante. É ter a confiança incondicional em Deus. É fazer como dizia Jesus. Entrando agora como estamos em 2021, é dizer, Pai, em Tuas mãos nos entregamos. O que é que diz o Evangelho, gente? Faça a sua parte, que os céus te ajudarão. Então a nossa visão abarcando a humanidade como um todo, muito em breve, porque, como diziam os Espíritos, se um século da nossa existência física é um relâmpago na eternidade, 2021 será, assim, um ano de nossa renovação, de nosso maior entendimento, da união de toda a humanidade pela solução dessa pandemia. As vacinas já estão chegando. E muito em breve, gente. Breve porque um ano é algo que nós vemos que passa muito rápido. Muito em breve, nós estaremos com a chama da esperança acesa dentro de nós e com a confiança em Deus muito mais robusta, sabendo de que em breve mesmo a humanidade estará transformada. Lógico que encerrando 2021, nós já não teremos uma nova humanidade, não é isso. Mas a nossa caminhada nesse novo ano, assim como foi 2020, de mexer com a gente, de nos fazer refletir sobre uma série de questões
familiares, entre nossos amigos, as relações de trabalho, a própria humanidade se unindo para chegar a uma solução. Então, aos poucos e passo a passo, a grande família humana vai sim se transformando. Ainda com esses impulsos de dificuldade, sim, até que vai chegar um momento em que nós estaremos com a lei de amor instalada entre nós e não mais necessitaremos desses impulsionamentos de flagelos para que a gente possa se transformar com maior brevidade. Não. E aí eu vou deixando o encerramento do nosso estudo com uma poesia de Maria Dolores muito importante que nos fala também da esperança. Diz assim: nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue à frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares, segue, não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempo, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar. Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos, abraça os próprios encargos por íntimos sirineus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova e a dor é bênção de Deus. Quero crer, meus amigos, que essa poesia resume o nosso estudo, confiança em Deus, compreensão das leis de Deus, e aí sim vamos realmente nos entregar a Ele com a confiança que Jesus nos recomenda sempre. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro estudo de 2021, desejando a todos muita esperança, muita confiança em Deus, muita paz e muita força, não é, para seguir adiante. E se gostaram do nosso estudo, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o seu like dizendo que gostaram, divulguem para seus parentes, seus amigos, para todas as pessoas que desejarem. E vamos então, gente, seguir em frente, confiantes no alto e com a certeza de que estaremos em breve muito mais felizes do que nesse momento. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine hoje, agora e para todo sempre.